Eu nasci em Passo Fundo no ano de 1948. Meu pai era funcionário do DAER e posteriormente ele, por concurso, foi guindado à posição de escrivão judicial e trabalhou no fórum durante muitos anos, onde ele se aposentou. E a minha mãe era da lide caseira, cuidava dos filhos, cuidava da nossa educação, algumas coisas da nossa educação também. E depois eu estudei no colégio, na época era o colégio primário, depois o colégio ginasial, depois do curso ginasial, curso científico. No ano de 68, terminando então o curso científico, eu vim para Santa Maria para fazer vestibular para o curso de agronomia após uma decisão, que levou algum tempo, porque eu não sabia ainda bem o que eu ia fazer, mas me defini pela agronomia e vim então para estudar em Santa Maria. E aqui no Centro de Ciências Rurais foi onde eu realizei esse concurso e fui aprovado no primeiro vestibular em 1968. Fiquei um ano fora, fui aos Estados Unidos fazer um curso de especialização e a minha turma, que se formou em 72, eu tive que abandonar por um ano e formei em 73. E aqui foi que eu fiz toda a minha carreira, tanto como estudante e depois como profissional. Quando eu cheguei em Santa Maria para estudar, havia uma solenidade de entrega de características que era uma maneira de diferenciar os novos estudantes da cidade. E na área de agronomia recebemos um colete e quem entregava esses coletes era a namorada da agronomia, uma menina escolhida na sociedade pelos estudantes de agronomia. A minha esposa, que hoje minha esposa, era a namorada da agronomia e me entregou a característica. Então no dia 19 de abril nós começamos o namoro, então, que hoje não, mas no dia 19 de abril agora de 2018, completaram 50 anos de vida em comum. E isso me marcou bastante e é uma das coisas que aconteceram na minha vida que me deram muito prazer. Durante o curso de agronomia, eu fui agraciado com uma bolsa de estudos nos Estados Unidos e aqui então eu tive a grata satisfação ao retornar que meu pai, minha mãe, uma tia e a minha namorada foram me esperar lá no Rio de Janeiro. Lembro com saudade do meu pai e da minha mãe nessa foto aqui, que foram as pessoas que me deram o apoio suficiente para que eu pudesse ficar um ano fora de casa, jovem ainda, mas que foi uma das etapas mais significantes da minha vida, porque isso me abriu as portas para que eu viesse me tornar depois docente da universidade. Em 1975, resolvemos então, eu e Maria Isabel, minha esposa, a Mabel, casarmos e assim nós começamos a constituir a nossa família. E dessa união, nós tivemos duas filhas, a Suzana e a Mariana, e as duas nos deram dois netos, o Antônio, que é filho da Suzana, e a Mariana tem a Beatriz, e que são a alegria dos avós, e que são duas crianças maravilhosas e que o vovô ama elas de paixão. Este é o quadro de formatura da turma de 73, a turma que eu realmente formei. E dessa turma aqui tem muita gente que seguiu outros caminhos, vice-presidentes de grandes cooperativas e presidências de cooperativas, produtores rurais, muita gente no Mato Grosso, muita gente no Brasil Central, e outros que ficaram por aqui desenvolvendo também a agricultura aqui e a agropecuária no Rio Grande do Sul. E hoje a Escola de Agronomia da Universidade Federal de Santa Maria é reputada como uma das melhores no Brasil e uma das melhores dentro da América Latina também. Como estudante da universidade, participei bastante do diretório acadêmico, mas principalmente a parte esportiva me encantava muito e sempre fui um atleta que gostou de participar das equipes de futsal e na época era futebol de salão e de voleibol. Foi o esporte que eu melhor pratiquei, eu acho. Com orgulho digo que durante todo o tempo que nós tivemos aqui, a equipe de voleibol da agronomia foi campeã dos Jogos Universitários todos os anos.
Esse setor aqui da universidade, o prédio 42, onde eu comecei meus estudos da agronomia, e cada vez que eu entro na universidade me vem um pouco da nostalgia de lembrar dos dias que a gente chegava aqui todo dia cedo pela manhã. Nós tínhamos várias atividades que nos permitiam ficar durante todo o dia trabalhando, estudando e adquirindo novos conhecimentos. Eu lembro daqueles tempos de estudante e, logicamente, que depois como profissional, como professor. E eu me sinto um pouco responsável até pela formação desse pessoal e que isso me dá um prazer muito grande, uma satisfação de ter cumprido com a minha obrigação como docente. Essa é uma das salas onde, em 1969, eu iniciei então meus estudos aqui no curso de agronomia e até o ano de 1974 eu permaneci na condição de estudante. Quando eu me formei, fui a Passo Fundo, voltei para a minha cidade, trabalhei durante alguns meses e fui convidado para retornar à universidade, mas dessa vez numa outra condição. Iniciei como professor, como assistente ou auxiliar de ensino, passei para assistente, adjunto e terminei minha carreira no mais alto grau, que é de professor titular. Aqui eu iniciei então a minha vida como profissional do ensino aqui na universidade, como professor e pesquisador. Departamento de zootecnia, que envolve as várias criações, né, zootécnicas. Esse tempo que eu estive aqui na universidade, eu tive o prazer de ter podido contribuir para a formação desses profissionais que hoje estão atuando nas maiores empresas do Brasil dentro da área de produção agropecuária, né? E o agronegócio, que hoje é o grande boom da nossa economia, é graças aos profissionais que são egressos das nossas universidades. E eu tive a satisfação, então, e o prazer de poder contribuir para que isso fosse possível. E no ano de 90, achei que precisava fazer um upgrade na minha carreira e então resolvi ir para a Europa, para a França, para fazer o doutorado. A minha esposa foi me acompanhando, ela era professora da engenharia, do curso de engenharia civil, e foi para a França comigo apenas para me acompanhar. Mas tivemos a sorte de encontrar lá a possibilidade de ela fazer o seu mestrado e o doutorado no segmento. Eu trabalhei no Instituto Nacional de Pesquisa Agronômica, o INRA, da França, na cidade de Tours. Além de a gente aprender uma outra língua, desenvolver os nossos trabalhos, nós tivemos a possibilidade de conhecer pessoas de todos os lugares, de todo o mundo, e também de fazer várias viagens para conhecer também outras civilizações, outros povos, outras pessoas com costumes completamente diferentes dos brasileiros, e assim a gente aprende a respeitar cada uma das religiões, dos costumes pessoais, né, e de cada país. Ao retornar do doutorado, continuei lecionando na universidade, lá para os cursos de agronomia, veterinária e zootecnia durante algum tempo. Então, parti para a aposentadoria e me dediquei a duas causas. Uma, a Sociedade de Agronomia de Santa Maria, onde eu fui presidente por 2 anos, 2 gestões, e também ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA, onde fui conselheiro na Câmara de Agronomia, fui coordenador da Câmara de Agronomia por 2 gestões seguidas, coordenador nacional das Câmaras de Engenharia e Agronomia em Brasília, e hoje então estou me dedicando à inspetoria do CREA aqui em Santa Maria, sempre procurando dar um apoio às causas da nossa profissão. E com grande satisfação neste ano eu recebi o título, a Sociedade de Agronomia resolveu me agraciar o título de engenheiro agrônomo do ano. Eu gostaria de agradecer imensamente. Eu sei que tem muitos profissionais que também gostariam de receber essa láurea, e é com grande satisfação que eu a recebo
com uma distinção pelo serviço que eu procurei prestar e certamente continuarei prestando a agronomia. Aos meus familiares, que sempre estiveram junto comigo, meus irmãos, minhas irmãs, meus pais que infelizmente já não se encontram junto a nós, às minhas filhas e aos meus netos, que são a alegria das nossas vidas. Muito obrigado aos que me concederam que me escolheram e me concederam esse título, e que isso vai ficar sempre marcado na minha vida.